Em nome do povo parnamirinense, dou por aberta a sessão. Convido o vereador Clênio para fazer a leitura bíblica. Ó poderoso, até que tereis o coração endurecido no amor das vaidades e na busca da mentira. O Senhor escolheu como eleito uma pessoa admirável. O Senhor me ouviu quando o invoquei. Temei, mas sem pecar. Refleti em vossos corações quando estiveis em vosso leito. E calai, e esperai no Senhor. Amém. Amém. Passaremos à leitura da ata. Ata da 102ª sessão ordinária do segundo período legislativo, realizada aos 3 dias do mês de novembro do ano 2015, às 18 horas, do plenário desta Casa. O senhor presidente Ricardo Gugel, ladeado pelo secretário Antônio Batista Barros e Valério Santiago, além dos demais, diz: Abdena Salustino da Silva, Elinaide Dantas Cartacha, Elizabeth Carrasco, Francisco Gildade Figueiredo, Giovanni Rodrigues Júnior, Gustavo Negócio de Freitas, Irandir Guedes de Medeiros, Jeová Alves da Costa, Manel Diniz, Paulo Vaval da Silva Júnior, Paulo Esteves de Miranda Borges, Osano Taveira da Cunha. Ausente os vereadores Hamilton Redemac Pereira e, com suas faltas justificadas, o vereador Clênio José dos Santos e a vereadora Sheila Cristina de Andrade Bezerra. O senhor presidente Ricardo Gugel, sob a proteção de Deus e em nome do povo parnamirinense, deu por aberta a sessão, convidando o vereador Rosano Taveira da Cunha para fazer a leitura da mensagem bíblica lida no capítulo 47 do livro de Salmo. A ata da sessão anterior não foi lida por falta de confecção da mesma. O expediente do dia constou de indicações 678 e 679 de 2015, de autoria do vereador Rosano Taveira da Cunha. O presidente Ricardo Gugel fez comentários sobre a matéria do jornal do senhor Valdemir Tapioca e passou a fazer a leitura do texto. O presidente Ricardo Gugel passou a relatar ao vereador Francisco Gildade Figueiredo. O vereador Francisco Gildade Figueiredo iniciou seu pronunciamento fazendo comentários sobre a matéria do jornal do senhor Valdemir Tapioca e concluiu fazendo a pergunta: quem é o senhor Valdemir? Ele está a serviço de quem? Da Prefeitura Municipal de Parnamirim. O presidente Ricardo Gugel comentou sobre o pronunciamento do vereador Francisco Gildade Figueiredo e reafirmou suas colocações. Continuando, passou a palavra ao vereador Valério Santiago, que iniciou seu pronunciamento defendendo a administração do prefeito Maurício Marques e afirmou que quem financia os jornais de Parnamirim são todos que fazem a política do município, e lembrou a todos que deve haver um respeito mútuo entre a oposição e a situação. Finalizou seu pronunciamento afirmando que os candidatos devem discutir e apresentar propostas e depois a população vai julgar quem merece seu voto no próximo pleito. O presidente Ricardo Gugel passou a palavra ao vereador Antônio Batista Barros. O vereador Antônio Batista iniciou seu pronunciamento afirmando que hoje nada foi debatido de interesse do povo de Parnamirim. O tribuno finalizou seu pronunciamento expondo sua preocupação como vereador da base e questionou que a oposição dispara uma metralhadora contra a situação e humilha todos que participam desta bancada. Em seguida, o presidente passou para a ordem do dia, colocando em única votação o projeto de lei complementar 03/2015, de autoria do Poder Executivo Municipal, onde o vereador Antônio Batista Barros falou defendendo o projeto e solicitou em requerimento verbal, ouvido plenário, a dispensa da leitura da redação final do projeto em questão. O presidente Ricardo Gugel colocou o pedido a plenário, que aprovou por unanimidade. Continuando, o projeto de lei complementar 03, de autoria do Poder Executivo Municipal, foi aprovado por unanimidade dos presentes.
O presidente Ricardo Gugel colocou em segunda discussão o projeto de lei ordinária 055, de autoria do Poder Executivo Municipal, e o projeto de lei ordinária 070, de autoria do Poder, ainda de autoria do Poder Legislativo. Encerradas as discussões, os citados projetos foram colocados em segunda discussão e foram aprovados por unanimidade. Antes de encerrar, o presidente Ricardo Gugel lembrou a todos que na próxima quinta-feira haverá uma audiência pública sobre o orçamento, às 19h30 e 20 minutos. Não havendo mais nenhum vereador ocupado a tribuna e mais nenhuma matéria a deliberar, o senhor presidente Ricardo Gugel deu por encerrada a sessão, convocando outra para o dia seguinte do corrente mês, no horário regimental. E para constar, eu, Valério Santiago, segundo o secretário, fiz lavar para a ata que, após lida e aprovada, será assinada pelo membro da mesa diretora. Ricardo Iraruí Alencar Gugel, presidente, Antônio Batista Barros, primeiro secretário, e Valério Felipe Santiago, segundo secretário. Lido a ata, senhor presidente, verificado o número suficiente para deliberar a sessão. Ato em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça em seus lugares. Ata aprovada. A leitura do expediente. Vai estar mal, daí tá bom. Quem é? Tá aqui, pariu.
Quero lembrar aos vereadores que após a sessão vai ter uma audiência pública, não é? Uma sessão solene em homenagem ao Dia do Evangelho. Projeto de Leonardo 082 oficializa a denominação de logadores no bairro Parque das Nações e da outras providências. O Prefeito Municipal de Parnamirim faz saber que toda atribuição ilegal e faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona. Fica denominado oficialmente a Rua Valdenir Genário da Costa, Rua Antiga da Antártica, no bairro das Nações, neste município. Antônio Batista Barro, vereador, autor. Projeto de lei dispõe sobre autorização para a celebração de convênio entre o município de Parnamirim e o Estado do Rio Grande do Norte, visando promover a segurança pública e o pagamento Decreto Legislativo 030/2015, concede título de cidadão honorário parnamirense a senhora Selma Klein Paiva e da outras providências. Autor Paulo Barbosa Júnior. Concede título de cidadão honorário parnamirense ao senhor Charles Cassas de Quadros e da outras providências. Charles Cassas de Quadros e da outras providências. Autor Alienai Danta Cartacho. Concede título de cidadão honorário parnamirense ao senhor Ezequiel Antônio da Silva e da outras providências. Alienai Dantas Cartacho. Concede título de cidadão honorário parnamirense ao senhor Reginaldo Vieira da Costa e outras providências. Autor Abidênio Salustino da Silva. Concede título de cidadão honorário parnamirense ao senhor João da Silva Padilha, da outras providências. Autor Abidênio Salustino da Silva. Concede título de cidadão parnamirense ao senhor Francisco Jerônimo da Silva e da outras providências. Autor Irani Guedes de Medeiros, vereador autor. Projeto de decreto legislativo concede título de cidadão parnamirense ao senhor Francisco Jerônimo da Silva, de outras providências. Irani Guedes de Medeiros, vereador autor. Projeto de decreto legislativo concede título de cidadão honorário parnamirense à senhora Maria Helena de Souza e de outras providências. Autor Antônio Batista Barros. Moção de pesar, Antônio Batista Barros, vereador.
Vem por intermédio desse instrumento dispor presente moção de pesar a família da senhora Maria Dalva Fonseca Cavalcante, esperando em Deus o conforto necessário à família enlutada para suportar essa grande dor. Antônio Batista Barro, vereador autor. Moção, vereador Antônio Batista Barro e vereador Irani Guedes. Apresenta a moção de pesar a família do senhor Francisco Braz, autor Antônio Batista Barro, vereador Irani, e todos os vereadores edis desta casa subscrita esta moção. Moção de pesar Ricardo Iraruí Alencar Gugel. Apresenta a moção de pesar a família enlutada pelo falecimento da senhora Maria Terto de Holanda. Ricardo Gugel, subscrito por os demais vereadores. Projeto de Lei 014 acrescenta e altera o dispositivo da Lei Complementar número 63, de 8 de março de 2003, e de outras providências. Francisco Gildados Figueiredo, vereador, autor. Reconhece utilidade pública a Associação Comando Pré-Militar Extra e da outras providências. Vereadora autora Cátia Carvalho de Lima. Encerrado o expediente, senhor presidente. Na ordem do dia. Votação. Convido o vereador Valério para usar a tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, eu peço permissão para falar da minha cadeira. Senhor presidente, senhores vereadores, fatos inusitados nós estamos vendo na política de Parnamirim. Como se avizinha o novo pleito eleitoral, a famosa rede social, que muitos dizem que decide a eleição, eu acredito até que pode até acontecer. Eu fui comunicado que a votação do requerimento do vereador Ricardo Gugel foi posto em todos os blogs, que nós, vereadores, a mando do prefeito Maurício Marques, votamos contra o projeto. E citar os nomes de todos os vereadores. Eu acho que isso é desnecessário. Logicamente, é transparência. Não estou criticando aqui a divulgação. Eu faço crítica à forma como foi feita a divulgação. Ora, o processo de votação é a opinião de cada um vereador. E essas opiniões, constitucionalmente têm que ser respeitadas. Pode até contrariar interesses pessoais, mas devem ser respeitadas. Ora, meus senhores, esse requerimento pedia informações de uma empresa, funcionários, que citaram até funcionários, servidores da empresa. O líder da bancada pediu para adiar a votação até terminar um levantamento feito pela empresa. Até aí tudo normal.
Mas o preponente não aceitou e botou. Até aí tudo normal. Acontece que esse mesmo requerimento, em 2013, de autoria do vereador Gildásio, foi posto em votação aqui. E só teve o voto favorável dele e de Abdênio. Lembra-se, Abdênio? Lembra-se, Gildásio? Mas nós não fizemos, não foi feito nenhum comentário. Sabe por quê? Porque ainda faltava 3 anos para a eleição, para o pleito. Então eu quero fazer um apelo à presidência desta casa para que faça as transparências, divulgue todos os processos que for, todos os projetos que forem, as discussões que forem levantadas aqui nesta casa, e que divulgue. Mas a gente nota que foi justamente citado o nome de cada vereador que votaram contra. Fulano, Beltrano e Cicrano. Votaram a favor. Quer dizer, numa prova cabal, uma prova inequívoca, de que foi para jogar de encontro os vereadores que votaram contra o voto, ou fazer divulgar, contra a população. São essas coisas que eu acho que não deve existir em um colegiado. Nós devemos fazer divulgações de fatos importantes que digam a respeito do desenvolvimento econômico, social do município de Parnamirim. Agora, determinada individualização não deve existir, porque isso macula, demonstra como o poder está dividido em consequência de um foco político que se avizinha. Nós temos assuntos, não é que o assunto tratado não faça parte do processo investigatório, não faça parte do processo político-administrativo. Faz parte, sim. Não estou dizendo que faz. Não sou contra a divulgação. Sou contra a maneira que foi feita a divulgação. Eu espero que fatos como esse não venham mais a acontecer aqui, porque não há necessidade. Todos nós sabemos que as pessoas hoje, na internet, nos Facebook, nos blogs, sabem de tudo que se passa, é divulgado. Agora, você focar as pessoas que tomaram uma decisão favorável, focar as pessoas que tiveram uma decisão contrária, a maneira como foi feito, eu sou contra. É uma questão pessoal minha, um ponto de vista pessoal meu. Até porque quem votou contra naquela época votou a favor agora. Quem votou favorável naquela época votou contra agora. Isso faz parte de um processo, faz parte de uma discussão. Eu posso ter um pensamento numa sessão anterior e posteriormente eu posso tomar uma decisão contrária porque achei que deveria tomá-la. Então eu acho desnecessário esse tipo de ações, que não deve existir. No meu pensamento, eu acho que determinadas coisas não devem existir, até porque não leva a caminho nenhum. Se aproxima um pleito, nós temos que pensarmos, primeiro, como vai ser o processo eleitoral, como vai ser feito as campanhas, dentro da ética, do respeito aos nossos adversários, porque no processo democrático, cada um tem o direito de disputar uma cadeira para o executivo ou para o legislativo. O povo quem vai julgar. Não adianta a difamação, não adianta os ataques pessoais, individualizados, porque isso não leva a caminho nenhum. O que leva são discussões de propostas para o nosso município, até em consequência da atual situação político-administrativa que atravessa o nosso país. Nós todas as ações devem ser pensadas, repensadas e focadas simplesmente nas soluções dos problemas que afligem o país, o Estado e os municípios brasileiros. Isso sim, isso se chama produtividade. Você trabalhar em cima das questões políticas, sociais e econômicas que se passa no país, se passa no seu município. Aí sim, era só isso que eu queria aventar,
para pedir que isso não acontecesse. Inclusive, o setor de imprensa da Câmara analisasse com mais carinho os projetos, as indicações, os requerimentos que são discutidos aqui e procurasse colocar de uma forma que não expusesse os nossos colegas. Era só isso, senhor presidente. Convido o vereador Taveira para usar a tribuna. Senhor presidente, demais vereadores, queria só, antes de começar aqui no assunto, fazer uma pequena colocação na palavra de Valério. Eu queria só também aproveitar solicitar ao presidente que na assessoria de imprensa da Câmara, que o menino lá observasse esse detalhe. A gente notou que a matéria, eu primeiro tirei cópia e entreguei ao líder, saiu em quase todos os blogs a mesma matéria. Isso quer dizer que a matéria foi produzida por uma pessoa. E a intenção não era divulgar a instituição Câmara Municipal, era denegrir a imagem dos vereadores. Não tem nada contra a divulgação do fato. Agora, eu acho que para a população não tinha nada de divulgação de interesse público, porque aquele mesmo requerimento, como o Valério disse, tinha sido votado na minha gestão e não houve divulgação, porque quem votou contra agora votou a favor do outro, está lá registrado. Então não tinha que estar sendo feitas essas divulgações em blogs que só sai se pagar. A gente sabe disso, que só sai se pagar. Então é bom que a gente dê uma olhadinha nisso, para a gente ver. Mas eu queria falar parabenizar a vereadora Kátia pela audiência que teve aqui sexta-feira, onde o assunto a se tratar foi justamente a situação das delegacias. E eu vi quando o presidente foi bem taxativo. Vamos se ater ao assunto da audiência pública. Ricardo falou bem claro que seria as delegacias, as condições da delegacia. A gente viu que muita gente aproveitou para falar outras coisas durante que não tinha nada a ver, mas o que eu quero falar aqui é que, como tinha delegados, e a delegada da mulher, ela ia se ausentar e pediu a palavra. Não sei se Giovana estava aqui na hora, né? E eu notei que a delegada ela foi infeliz quando ela fez uma colocação. Eu, depois, em seguida, pedi a Batista para justamente... Ele tocou no assunto e eu ia me aprofundar no assunto que ela falou, onde ela colocou, ela foi bem taxativa com o dedo. Disse que a população, quando fosse falar da polícia, observasse o dedão primeiro, né? O dedo que estava apontando para ele primeiro, antes de falar lá da delegacia, não sei de quem, tinha que ver o dedo, não era para assim, tal, desse jeito. Que era responsabilidade, a responsabilidade era da população, era de todo mundo, tal. E eu fiz ver depois, eu não gostei porque ela tinha saído, porque se falar para uma pessoa, se ela está presente, fica meio chato, porque ela se ausentou, pediu para sair. E eu fiz ver a ela que o artigo 144 da Constituição é bem claro. É obrigação e dever do Estado, obrigação e dever. Responsabilidade é de todos. Agora, a segurança pública, quem tem que prover é o governo federal, o governo estadual e agora, próximo ano, o município também, que vai entrar no artigo. Mas não ela chegar a dizer ali que deu a entender que a responsabilidade era da população, não foi isso aí de início. Início estava perto também. E as colocações, a gente tem que saber muitas vezes o que a gente vai fazer. A gente que é público, a gente tem que ter cuidado nas nossas colocações. E eu abrindo alguns blogs do nosso município, me deparei com uma notícia muito interessante. Conselho da Mulher de Parnamirim emite nota contra a declaração da delegada da Mulher de Parnamirim. Quer dizer, foi outra declaração, onde ela diz aqui, sobre aquele caso da invasão da casa do estupro. Ela deu uma frase que ela foi infeliz. A menina não foi agredida. Ela foi sim estuprada. Está bastante assustada, mas não houve agressão física além do estupro. Esclareceu a delegada Paola Mauês. Então, né, a menina não foi violência nenhuma, foi só estuprada. Tá, declarações, e está aqui o Conselho da Mulher de Parnamirim
está representando contra a delegada. São colocações que ela foi infeliz aqui na audiência pública com Cátia, né, Cátia? Onde ela quis falar, e eu fiz mostrar a ela que o artigo 144 é bem claro, a responsabilidade somos todos nós. Agora, o dever e a obrigação são dos governos, tanto na esfera federal como na esfera estadual e no município também. Numa pequena escala, mas também. E era só essa colocação que eu queria... Pois não, vereadora. Realmente a delegada foi muito feliz nessa colocação. Eu ouvi a entrevista dela da 87, quando ela fez essa segunda colocação, e ela não soube, na verdade, se expressar. Ela quis dizer que além da violência, porque o estupro já é a violência. A violência já tinha sido efetivada no ato do estupro. O que ela quis dizer, mas não soube dizer, não disse claramente, era que não tinham sido, além da violência sexual, não tinha tido outro tipo de violência. Os exames que fizeram de corpo de delito não apontaram nenhuma violência a mais. Mas como se a informação que chega, né, é a primeira e é a que se faz os entendimentos, foi muito infeliz. Eu acredito que foi excesso de informação, de comentário desnecessário, né? Eu acho que ela foi muito feliz nisso aí. Não a conheço, ela está aqui acho que tem 30 dias. É a delegada da DEAN. Mas acredito que talvez é novata aqui, Mas o que eu quero dizer, aproveitando o tema que o vereador Taveira puxou, é que, na verdade, foi um momento importante para a gente aqui. A nossa audiência, apesar de não ter assim, um volume muito grande de população, mas a gente tem que aproveitar os recursos, que até o vereador Taveira nos trouxe umas informações preciosas, os recursos que estão aí prestes a ser vencidos, a ser devolvidos justamente para a área da segurança. A questão de aproveitar o momento dessa reestruturação da Secretaria de Segurança no tocante à delegacia de homicídio. E aí, nesse momento, a gente tem que aproveitar para tentar trazer... a gente tem que buscar essa delegacia de homicídios para Parnamirim. Vejam os vereadores que não estavam aqui. Caicó tem 5 delegacias. 5. E a gente só tem 2 e uma especializada, que é a da mulher. Nós só temos 2 delegacias. Quer dizer, o comando da polícia, que era o de Nova Parnamirim, também passou para o comando, o patrulhamento de toda Nova Parnamirim para Parnamirim, sem acrescentar um policial. Então a gente vê assim com muita tristeza que Parnamirim ela está sempre, não é nem em segundo plano, eu acho que é em 10º plano nos projetos dos governadores. Não é só desse atual, de todos que já passaram, vereador Taveira, dos deputados estaduais, inclusive, que a gente não vê, a gente não consegue ver nenhum deputado estadual que foram votados aqui, acho que quase todos, na sua maioria, não se vê ninguém querendo olhar para Parnamirim como Parnamirim merece. A 3ª cidade, eu até citei aqui, porque a gente foi fazer o cálculo, é 1/4 de 1 milhão de habitantes dessa cidade. É muita coisa. Você imagina 1/4 de 1 milhão, assim, você faz o gráfico, a gente fica impressionado com o descaso, com a política que tem em relação a Parnamirim. Era só isso, vereador Taveira. Obrigado pela parte. E só para encerrar, vou falar aqui já falei várias vezes, vereador Irani. Obrigado pela parte, vereador Taveira. Parabenizando a vereadora Cátia pela audiência pública
na sexta-feira, mas audiência pública já foram feitas aqui várias. Mas, infelizmente, quem decide não vem. Mais uma vez, audiência pública feita nesta casa, e mais uma vez a secretária de agora atual de Segurança do Estado não vem. Então apenas vêm os delegados, que estão na mesma situação dos policiais na rua. Então quem pode decidir alguma coisa não vem. A audiência pública ela foi feita numa sexta-feira, aonde todos os senadores nossos aqui do Rio Grande do Norte estão em Natal. Todos os deputados federais, eles estão em Natal. Os deputados estaduais também estão aqui. E nenhum vieram a esta casa. Infelizmente, o nosso município, Parnamirim, ele não tem representante a nível federal. Não tem. O Rio Grande do Norte, tá certo? Tem 3 senadores que tem que mudar. Infelizmente, eles não estão nem aí, tá certo, para que Parnamirim tenha policiamento, se Parnamirim tenha saúde, se Parnamirim tenha boa educação. Isso é balela. Eles vêm aqui na campanha, levam os votos de Parnamirim e tchau. Você não vê um deputado federal, Valério, depois da eleição ele vem para Parnamirim, a não ser um convite de um jantar ou de uma festa para ser homenageado. Somente, mais nada. Então, esse negócio de fazer audiência pública sem ter policiamento, o governo tem que contratar polícia. Se o Rio Grande do Norte não tiver mais de 1.500 a 2.000 policial, o que tiver em segurança no Rio Grande do Norte, tá certo? Ainda é pouco. Porque não adianta botar ronda cidadã, botar esquina, beco, o que eles inventarem. Se não contratar policial, não tem como eles fazerem. A polícia, se a polícia pelo menos toda noite eles fizessem abordagem nas esquinas, nos bairros, poderia ser que diminuísse alguma coisa. Mas nem isso fazem. A gente passa, infelizmente a verdade do Parnamirim é essa. A gente passa no supermercado Boa Esperança, 7 horas da noite, tem um camburão lá na esquina. Porque Ronaldo paga. A gente passa nos bairros mais afastados de Parnamirim, a gente encontra um carro da polícia lá próximo, ou então na frente. Passa meia hora, dá uma volta, volta de novo. Por quê? Porque é pago pelos comerciantes. Infelizmente a verdade é essa. Né? Não adianta fazer audiência pública se o governador ou a secretária de Segurança Pública, Ricardo, eles não vierem. Não vêm, então o próprio dos delegados vem para cá para responder o quê? Eles não têm nem papel para fazer um BO. Eles vêm para cá pedir essa casa. E nós, vereadores, sempre estamos cedendo resma e mais resma de papéis para que eles façam os BO. Tira a delegacia daqui, fica por isso mesmo. Qual é o deputado que levanta a bandeira da delegacia que saiu do Parnamirim? Nenhum. O aeroporto, quando saiu do Parnamirim, quem levantou a bandeira? Nenhum. Mas todos sabiam o que ia acontecer. Todos sabiam o que ia acontecer. Depois que tira, não sabia por quê. Se ele lá em cima sabe quem vai ser beneficiado através da mudança. Todos sabem. Era só isso, vereador. E para encerrar, só queria ler aqui uma matéria que saiu no blog do BG de hoje, que diz: governo do estado vai implantar a Ronda Cidadã no Planalto, Guarapari e Lendigrado amanhã. E é de Parnamirim, não ia ser agora no final do ano. Aí vai levar a de Parnamirim para amanhã. Vai ser implantado no Planalto, Guarapari e Lendigrado, a partir do dia 1º. E esqueceram Parnamirim. É como a gente está dizendo, Parnamirim está um negócio meio complicado. Era só isso, presidente. Convido o vereador Batista para usar a tribuna. Senhor presidente, senhor dos vereadores, o comentário da delegada deixa-nos tristes. Eu quero, vereador Taveira, imaginar os pais e o esposo
lendo uma matéria dessa. O que a pessoa tem de mais precioso na vida, a jovem, adolescente, né? É sonhar com seus 15 anos. Eu não quero fazer aqui uma fala sentimental, porque essa sessão é transmitida e o pensamento não é esse. É apenas dizer que a pessoa violentada não foi agredida. O que é isso? Pelo amor de Deus. Quando ela usou a tribuna ali, vereador Taveira, que ela fez assim, eu fiquei assustado, eu pensei que ela estava apontando para mim. Primeiro olho para esse dedo aqui, e eu comecei a olhar para o dedo, botei o meu, digo que sou eu. Dessa safra nova de delegados, né, recém, né, convocada, mas tem muito, né, que com a, é verdade, acho que ela usou a tribuna como advogada, né, a maneira de falar, de querer dominar a plateia com a tonalidade das palavras. Quando eu falei, eu lembro que quando Garibaldi era governador, e o vereador Taveira, Cátia, Ricardo, Jeová, todos quando iam se dirigir qualquer assunto do governo, diziam, vereador Batista, porque o governo, Vossa Excelência. Eu fiz uma citação aqui, eu acho que há mais de 15 dias, quando eu falei para o vereador Gustavo, vereadora Sheila, vereador Irani, vereador Ricardo, vereador Giovanni, para ir ao governo, eu fui mal entendido e disseram que eu estava passando a responsabilidade para os vereadores. E não foi isso, eu quis dizer que os vereadores, que é da base do governo, trabalhasse ao governo para retornar, no mínimo, vereador Taveira, o CPRE, que sem nenhuma explicação, tiraram o pilotão de Parnamirim para Nísia Floresta. E a hora de mostrar força, o vereador Irani está certo, quando fala nos deputados, nos senadores, mas também nós, vereadores, que temos poder ao governo, e tem o vereador Ricardo, a informação que eu tenho, fala com o governador a hora que quer falar, vereadora Sheila, vereador Gustavo, vereador Irani, não sei se o mesmo com o vereador Giovanni, eu tenho minhas dúvidas. A Irani fala direto, o vereador Taveira está falando. Então, assim, que ele explique, ou isso não é segurança? Rapaz, uma cidade, eu fui a João Câmara, sempre vou, vereador Gildas, e fui no sábado, está lá o CPRE em João Câmara, tem 2 semáforos só em João Câmara, 2, ali no centro. Está lá, policial do CPRE em João Câmara, 250 mil habitantes. Depois de pedir uma reforma num prédio que não é essas coisas, mas dava muito bem para se alojarem, quando nós fomos procurar o comandante para entregar a chave, faz como aquele repórter da Grupo que diz, cadê o dinheiro daqui? Não tem um repórter da Grupo que diz assim, quando eu fui procurar como secretário de trânsito, cadê o comandante daqui do CPR? Não está mais aqui não, está em Nísia Floresta. Então, vereador Ricardo, a solicitação que Vossa Excelência trabalhasse isso, tem uma importância muito grande na segurança motorizada. As pessoas acham que não. A segurança motorizada, e hoje, 80% da criminalidade sai num veículo e 2 rodas, não é assim? Isso comprovado. E todo final de semana, hoje, o rapaz disse, até este horário, com Luiz Almir de manhã, Sérgio Costa, né, o repórter policial, até este horário morreram só 10, foram assassinadas 10 pessoas esse final de semana. Até esse momento, porque ele não sabe se a partir das 7 horas, quando termina o programa, o que é que vai acontecer. Até esse momento, pronto, já está fora dos 10 do final de semana. E ele só fala do final de semana. Então, assim,
Eu até disse, vereador Irani, a vereadora Cátia, a sessão, a audiência pública, eu venho mais em respeito, em consideração, o vereador autor, o vereador Giovanni. Porque não se admite fazer uma audiência pública para discutir a segurança do município de Parnamirim, vereador Gildasso, com a presença dos delegados, com a presença do major representante da Polícia Militar, para resolver o quê? O que eles resolvem? Nem recado pode dar pela hierarquia, né, vereador Taveira? O major não pode chegar e entrar direto com o comandante lá, o comandante geral. O delegado, coitado, faz o quê? 15 dias que chegaram, tanto um como o outro, tanto o delegado Júlio, né? Como a delegada, faz o quê? Menos de 30 dias que chegaram aqui, coitado, ainda nem começaram o requerimento, mas vai resolver o que de segurança, vereador Valério? Discutir aqui para quê? O quê? Para dizer o que todo mundo já sabe. Não tem material expediente, não tem computador, não tem ventilador, que tem a zoada, incomoda tanto, não dá nem para ouvir, fazer um interrogatório com o ventilador, trac, parece o disco voador, e não resolve. Como é que vai resolver o problema de segurança com esse pessoal? Eu vou dizer a partir de hoje, é como essa questão aqui do DENIT. Parece que o bicho comeu, já inicia a vereadora Cátia, o vereador Giovanni, são empolgados. Cadê a obra que eu fui lá quinta-feira? Não tem nem um sapinho mais lá no buraco que estavam tapando lá no viaduto, vereador Ricardo. Aí, eu quero acreditar, rapaz, mas não tem jeito para acreditar, porque a gente não vê as ações. A gente não assiste. Parnamirim foi planejada a Rua do Centro assim. Não dá mais para trafegar na Everaldo Breve, na Comandante Petit, nas ruas paralelas. Não dá mais. Sem falar na danação de placa estacionamento proibido, que tem a cada dia, parece que estão botando 2, 3. Eu não sei com a vida dos comerciantes do centro de Parnamirim. Porque o que se deve fazer, como eu fiz quando entrei na secretaria, foi oferecer mais vaga de estacionamento. Eu lembro quando cheguei à igreja católica, era aquela quadra toda, era estacionamento proibido na frente da igreja. Quem lembra isso? A primeira coisa que eu fiz foi tirar estacionamento proibido, oferecendo mais de 15 vagas para estacionar. Porque não havia necessidade, não havia. Então, assim, nós precisamos trabalhar, senhor presidente, façam isso. Eu falei com o deputado no gabinete de Vossa Excelência, o deputado de Parnamirim agora, o outro Deus levou, ficou um deputado e falei com ele, pedi apenas para que interferisse, e não vi nenhuma ação na publicação dos requerimentos dele, essa solicitação pedindo. Já que Nisa Floresta precisa, eu não vou discutir isso, essa parte técnica não é comigo, mas há uma discussão ampla para nós discutirmos junto com a sociedade como é que se tira de Parnamirim um pilotão de polícia de trânsito, leva para Nisa Floresta e não deixam um policial em Parnamirim. Não tem explicação. Já faz 1 ano que o governo assumiu. Faz 1 ano, vereador. E a base, o alicerce da campanha e da vitória dele foi sobre segurança. A polícia está aprendendo mais, justo, está aprendendo mais. Mas nós queremos, não é a polícia prendendo, não. Nós queremos é a polícia antes do crime, preventiva. Nós precisamos da prevenção. E se não convocar, homem não pode fazer essa segurança, não pode. Eu falei aqui na audiência, quando o governador Garibaldi criou o 3º batalhão de polícia aqui, vereador Taveira, o número de policial da época e que atendia diminuiu. Hoje eu fiquei 18 anos depois, diminuiu o número de efetivo do 3º batalhão
há 18 anos atrás, em vez de aumentar, diminuiu. Porque não é o 3º Batalhão, não é policial para Parnamirim, é para o Agreste, as cidades que pertencem ao 3º Batalhão. E vou encerrar dizendo, vereadora Cátia, não ficou bem claro, Vossa Excelência disse que tinham transferido o 5º Batalhão para Parnamirim, não foi isso. Transferiu apenas a responsabilidade, só. Porque o 5º Batalhão, não sei para onde foi não. Não veio um homem sequer do 5º Batalhão para o 3º Batalhão. E aumentou, como disse Vossa Excelência, uma comunidade de mais 70 mil habitantes. Se já era pouco para Parnamirim, se já não tinha viatura, se já não tinha efetivo, imagine cobrir Nova Parnamirim com mais de 70 mil habitantes. Muito obrigado, senhor presidente. Antes de passar a ordem do dia, eu queria, em primeiro lugar, agradecer aos vereadores pela obra, né? Isso aqui foi um conjunto de uma obra que nós realizamos de dar a Parnamirim um PROCON Câmara, né? Que a população tanto esperava, principalmente, Cátia, ali na Nova Parnamirim, que eu ouço muito, as pessoas reclamando porque vai para o PROCON e quando vão de madrugada, às vezes não consegue a ficha e volta de mãos vazias. E a cidade de Parnamirim, ela foi contemplada. Isso foi um projeto, um planejamento desta casa, aprovado pelos senhores e senhoras vereadores, e a cidade de Parnamirim está de parabéns, que recebeu mais uma ação que nos orgulha muito, que foi começado por este poder. Eu quero dizer uma coisa que eu não iria dizer, nem ia me manifestar, mas já que disseram, eu vou começar, eu vou terminar. O vereador Irani falou uma coisa muito interessante. Os políticos, você falou deputado federal e senador. Eu vou contar uma pequena história que eu fui recentemente, e os senhores viu nas redes sociais, que eu fui a Brasília, fui lá nessa mesma secretária de segurança, a mesma secretária prometeu tudo, através do deputado Fábio Faria, que o ônibus craque é possível vencer, é um projeto do deputado Fábio Faria. E, veja, vereador Giovanni, aonde chega a vaidade de políticos, no plural, que não tem compromisso com a população. Não vou falar só Parnamirim, mas especificamente aconteceu com a nossa cidade. A deputada Fátima Conrado, senadora Fátima, chateada porque o deputado tomou os poderes dela lá na CBTU, foi juntamente com o prefeito Maurício Marques fazer o que já foi feito. E naquele momento ficou uma guerra entre o deputado e a senadora, exatamente bloqueando o que já estava conquistado para essa cidade. Isso, na verdade, eu considero, eu pessoalmente, eu estou falando, eu gosto sempre agora de falar sobre por mim, considero isso um crime, porque todo dia, Vossa Excelência acabou de dizer que agora mataram um aí no bairro Boa Esperança, todo dia é 10, 12. Aqui em Parnamirim não é divulgado, porque a imprensa é amordaçada e vocês sabem por quem. Então, nenhum desses deputados, nenhum desses senadores mora no nosso município. Não, aliás, não convive, não vive o dia a dia dentro de Parnamirim. Eu até estava conversando com alguns amigos ontem à noite e disse, quando eu vejo um motoqueiro passando, eu já fico logo em situação de alerta, porque ninguém sabe se é um amigo ou se é um assaltante, um marginal ou um matador, né? Parnamirim está desse jeito. Mas eu vou dizer uma coisa aos senhores, quando se quer fazer, faz o que a Câmara Municipal fez hoje, deu à cidade de Parnamirim. E se eu pudesse, vereador Clênio, a Câmara pudesse agir, ter a própria polícia para Parnamirim, nós iríamos fazer isso. Infelizmente, a lei não nos permite.
Mas a prefeitura não deveria, em nenhum momento, estar esperando que governador, senador, deputado federal tome essa ação. Quando o vereador Batista fala da minha aproximação que eu tenho com o governo, eu tenho uma aproximação e trabalhei para esse governo, Batista, pensando no povo de Parnamirim. Infelizmente, não é de hoje, Parnamirim ela só teve valor com deputados quando existia um deputado chamado Gastão Mari. Se eu estiver mentindo aqui, pode me chamar de mentiroso, viu? Eu não conheço Gastão Mari, não? Sim. Então, é triste e lamentável, não sei se foi Cátia ou se foi Taveira que disse que a cidade de Caicó tem 5 delegacias, para você, né? 5 delegacias, a cidade de Parnamirim tem 2 delegacias, que juntando as 2 não dá uma. Tem 3, né? Não dá, as 3 não dá uma. Pois é, não tem o principal, o pessoal, né? É o efetivo. E a gente precisa, Cátia, você disse que ia elaborar essa carta, e nós estamos aqui ao seu lado para ir ou a ele, ou ao presidente da Assembleia, ou ao deputado que eu ajudei a eleger aqui em Parnamirim, ou ao deputado federal que eu ajudei a eleger para o Parnamirim, que ele tem compromisso com o Parnamirim. Como eu já disse e volto a repetir, eu não ganhei nenhuma vantagem política para apoiar Robson Faria, Carlos Augusto, Fábio Faria, Fátima Bezerra e Dilma Rousseff. Votei em Dilma porque diziam que era melhor para o Rio Grande do Norte, porque se o outro tivesse ganho, o governador não ia trazer os recursos para o Rio Grande do Norte. Eu pensei no meu estado, ela nem me conhece. Eu pensei em Parnamirim. Então, isso, a Ronda Cidadã, como o vereador Taveira falou, que vai sair lá no Planalto, Leningrado e... Planalto, Leningrado e... Guarapes, pronto. Eu gostaria muito que o governador, as palavras dele, continuem dizendo, e vou repetir sempre. Foi aqui, do meu lado, ao lado da vice-prefeita de Parnamirim, ao lado dos senhores, alguns vereadores que aqui estavam, e ele se comprometeu, no aniversário do deputado Carlos Augusto, ele lá na Igreja Católica, pediu licença a Jesus e disse que a Ronda Cidadã era a próxima cidade, era a cidade de Parnamirim. Se ele não está cumprindo, vereadora Cátia, eu não serei o camarada que vai ser crucificado, porque eu fui às ruas, a Câmara Municipal, ela abraçou essa causa, vereador Batista. Vossa Excelência foi um dos tais que foi também. Nós andamos de rua em rua, casa em bairro em bairro, Nova Parnamirim, Pirangi, Pium. Nós rodamos Parnamirim todo, colhendo assinaturas para entregar ao governo e dizer para o governador, a cidade de Parnamirim, ela clama por segurança. Então, eu me sinto muito à vontade de dizer que também tenho esse dever cumprido, porque eu fui, a cidade aplaudiu, muitas pessoas, vereador Giovano, fazia assim, é para mim assinar só uma vez, eu posso assinar 1000 vezes, para você ver o desespero que está a população, clamando por segurança pública. Então, eu acredito que nós temos também um deputado que representa a cidade de Parnamirim, e poderemos, com essa carta, junto todos, ir ao governador e dizer que eu não estou querendo dizer que o Planalto não é tão violento quanto Parnamirim, nem o Guarapes, nem o Leningrado, que eu nem sabia que existia esse bairro em Natal, estou sabendo agora. Mas, Leningrado, né? Então, eu me entristeço muito quando as coisas demoram a acontecer. Vossa Excelência tem razão, disse que já estamos há praticamente 1 ano. Mas eu quero dizer, vereador Batista, que toda vez que eu vou ao governo, eu não vou pedir
para que ele me apoie para prefeito de Parnamirim. Eu vou pedir alguma ação para a cidade de Parnamirim. Eu não vou pedir em nenhum momento para tirar fotografia, para mostrar beleza. Eu vou levar documentos, como Vossa Excelência já viu, e Vossas Excelências foram comigo, com o vereador Giovanni Júnior também, pedir por Parnamirim. Não só isso, e mais uma preocupação, que eu quero aproveitar e lembrar, é o caos que vai acontecer no Hospital Dioclésio Marques. A partir do momento que o prefeito for inaugurar a UPA, e o secretário de Saúde já disse que aquelas pessoas vão sair, que vão para a UPA, e se o governo do estado não tomar uma providência, vai acontecer um caos no Hospital do Dr. Dioclésio Marques, hein? Que já está, né? E quanto à cidade de Nísia Floresta, não há nem dúvida, continuo a dizer que Parnamirim é muito mais estratégica, muito mais importante. É uma cidade que dá 10 Nísia Florestas, né? Então, precisa do poder público, do governador, dos deputados federais, dos senadores, para botar sua vaidade de lado, porque houve uma briguinha lá em Brasília com não sei mais quem, aí vai querer prejudicar uma população, como o vereador falou. Nós não trabalhamos, não ajudamos a político para ir brigar um com o outro lá e esquecer dos compromissos. O prefeito foi a Brasília para querer ir fazer empréstimo para saneamento básico, mas fora isso, é tão importante sim o saneamento, mas o saneamento nem vai sair nesse mandato dele, sair, eu garanto, e assino embaixo, e eu acho que ele deveria muito mais, através dos recursos, criar imediatamente a Secretaria de Segurança Pública, aproveitar o momento que a LOA, o orçamento está aí para ser aprovado, os vereadores destinar recursos para que seja criada a Guarda Municipal, para nós sermos independentes disso, não ser dependente. E se o governo de Robson não prosperar, Parnamirim vai afundar? Parnamirim é uma cidade rica, Parnamirim é uma cidade que tem recursos próprios, tem as suas riquezas. Parnamirim é uma cidade que tem o privilégio de ter até água mineral, vereadora Helena, que chama-se o nosso Ouro Branco. Não é qualquer cidade daí do estado do Rio Grande do Norte que está em estado de calamidade pública. Nossa cidade, nós temos o prazer de dizer que moramos numa cidade rica, agora mal administrada, mal planejada. E acho que a gente não deve esperar que presidente, governador, acho que o prefeito quiser, e ele tem esse meu apoio, vereador Batista, para a gente traçar metas em prol da segurança pública do município de Parnamirim. Por que não? Aproveitando, eu quero também lembrar que foi aprovado um requerimento no dia 22 de outubro de 2015, aonde eu peço ao secretário, requerimento 022, ao secretário de Saúde, solicitar a senhoria providência no sentido de enviar a essa casa as seguintes informações: quantas unidades de saúde do programa da família PSF existe no município de Parnamirim? Isso aqui eu quero direcionar para Vossa Excelência, que é o líder do prefeito. Quantas equipes do programa de saúde da família PSF existe? Quais os bairros contemplados com o referido programa? Qual o número de profissionais da saúde, entre médicos e demais servidores que existem no programa de saúde da família PSF no município de Parnamirim? Quais as unidades do citado programa que estão com quadro de profissionais completo e quais as que estão apresentando carência dos mesmos? Este requerimento foi aprovado no dia 23, né? Já passou de 30 dias e gostaria que Vossa Excelência solicitasse essas informações do secretário de Saúde, Henrique, que foi recebido, por sinal, no dia 23 de outubro de 2015,
assinado pela senhora Lidiane Oliveira de Melo. Uma questão de ordem, Vossa Excelência. Eu, por esquecimento, não posso pedir desculpa também pela minha idade. Agora, eu não lembro da votação desse requerimento. Eu sei que foi lido. Agora, aprovado, votado. E eu estava aqui na sessão? Eu não lembro. Não, eu estou falando, eu estou tirando uma dúvida que tem. Eu não lembro, eu lembro que foi lido. Eu gostaria só de pedir a Vossa Excelência, já que completou. Não tenha dúvida. Agora sim, eu estou sendo sincero, eu não lembro dessa votação. Eu não lembro. Sabe não. Vossa Excelência, senhor presidente, eu acredito que até a próxima sexta-feira está chegando aqui nesta casa um projeto de lei, o prefeito solicitando da Câmara aprovação para as diárias operacional, depositado isso único exclusivamente na conta de cada um policial que prestar o serviço. Esse projeto só pode ser de iniciativa do Executivo. Eu vi até agora, à noite de Vossa Excelência, até falei com o presidente, que ele não pode ser iniciativa da casa, tem que ser iniciativa do Poder Executivo. Não, mas questão de ordem, presidente. Só um minutinho, aí eu não posso conceder a parte, porque eu estou na questão de ordem, mas ele vai passar para Vossa Excelência. E hoje, por coincidência, discutindo mais 6 mensagens que está chegando até sexta-feira nesta casa, incluída está as diárias operacionais, depositado exclusivamente na conta de cada soldado civil e militar para o pessoal. Eu até não notei aqui outra coisa que Vossa Excelência falou, e eu sinceramente eu esqueci, mas era assim a questão da Guarda Municipal. O saneamento, eu até concordo com Vossa Excelência que com certeza não tem dinheiro. Eu continuo duvidando. O saneamento, igual eu duvido esse serviço do DENIT. Se não tem dinheiro para uma coisa, não tem para outra. Mas eu quero dizer para Vossa Excelência que antes do término do mandato do prefeito Maurício Marques, ele vai sim criar a Guarda Municipal. E fico feliz quando Vossa Excelência estamos prontos para ajudar. E como líder eu quero fazer uma proposta a Vossa Excelência. Só se ajudam se sentar e conversar. Peço a Vossa Excelência nesse instante, vamos fazer isso a bem de Parnamirim, a bem do povo de Parnamirim, a bem dos dois poderes, executivo e legislativo, sentar Vossa Excelência, o presidente da Câmara, com o prefeito de Parnamirim, esquecer Ricardo Gugel e esquecer Maurício Marques. Sentar numa mesa de negociação, o presidente da Câmara e o prefeito de Parnamirim, que só assim, de mãos dadas, nós podemos ajudar os munícipes. Vamos descer do palanque, vamos esquecer a cor partidária, vamos esquecer os partidos e vamos pensar no sofrimento das famílias angustiadas de Parnamirim, eu sou uma delas, não só a respeito da segurança, de outras coisas, do lixo, da poda, que por nada há uma intervenção do IBAMA no terreno que se colocava o lixo por uma coisa inexplicada, e dá para entender a questão política, é porque o prefeito não subiu no palanque do governador, há de plantão no local, lá em Pirangi, vereador Giovanni, conversei com o nosso Gutenberg hoje, e ele tem de plantão lá o trator e tem o pessoal. Para cada lixo que chega ali, eles atendem completamente a recomendação da Promotoria do Meio Ambiente, do IDEMA, do IBAMA, de qualquer que seja. Só que ele colocou uma coisa que para mim é absurda. Há moradores que ao sair de Pirangi para Natal,
passa de 5 horas, 6 horas da manhã e derruba, enche seu carrinho, sua caminhonetinha, estrada qualquer coisa, de lixo no terreno. Quando o pessoal chega de 7 horas, já tem um fiscal do IBAMA no local. E foi assim que foi interditado, a pedido do IBAMA, mas graças a Deus sentaram, ele acendeu outro taco, né? O IBAMA é federal. O IDEMA. E assinaram, e desde quinta-feira os carros estão na rua colhendo. Então, assim, se nós não se unirmos, se não juntarmos, se nós não darmos a mão para resolver, não vamos resolver, não. Muito obrigado. Questão de ordem, presidente. É a questão do projeto que eu não entendi agora, vereador Batista, porque o projeto... Aqui eu estou certo que eu não estava na sessão da votação do requerimento. Por incrível que pareça, acho que foi a única sessão que eu faltei. O que eu não entendi só aí, vereador Batista, foi a Vossa Excelência tirar, não ler o projeto, que é para ser lido pela Vossa Excelência, porque a Vossa Excelência, se eu não me engano, diz que é anticonstitucional. Foi isso? Tiramos, a princípio, que Vossa Excelência não estava presente. Vossa Excelência não estava. E nós retiramos da ordem do dia todo, não foi um material que vinha, porque tem respeito à vereadora Aliana, que tem outra sessão. Então, o que Vossa Excelência tem falado que... Aí nós retiramos. Não, porque só para entender o que a Vossa Excelência falou aí, que tinha dito que tirou porque era... Não, porque tem um projeto, o projeto tem que ser lido e as comissões que vão dizer se é anticonstitucional ou não. Porque a Vossa Excelência tinha dito que tirou... Oi? Então não precisa mais de comissão, então. Não, porque eu acredito que tem que passar pelas comissões para dizer se é constitucional ou não. Que tem que ser lido, tem. O projeto tem que ser lido pela casa. Se é anticonstitucional ou não, aí tem que passar pelas comissões de cidadania e justiça. Por isso que tem que ser lido o projeto. É só isso, pessoal. Senhor presidente, questão de ordem. Vossa Excelência falava sobre a questão da abertura da UPA e que ia começar a ter problema com a escala do Hospital Dioclésio Marques. Mas a UPA só inaugura sexta-feira, dia 4, às 9 horas, é a inauguração da UPA de Nova Esperança. E o Hospital Dioclésio passa a ter um problema a partir de amanhã, dia 1º de dezembro. Ontem, o médico, que é quem faz a escala lá do Hospital Dioclésio Marques de Lucena, ele postou na rede social, até orientando a população do modo geral de Parnamirim, distrito vizinho, de outras cidades, que a partir de amanhã o pronto-socorro de urgência e emergência não vai ter médico porque o Estado não pagou, tá certo, o Estado não pagou, não, é a empresa a cooperativa dos médicos, tá certo? Então está atrasado o pagamento do Estado, mais de 2 meses, se eu não me engano, tá certo? E eles estão retirando os médicos da cooperativa a partir de amanhã da porta de entrada, ou seja, aquelas urgência e emergência que chega de acidente e de tudo, não, a partir de amanhã, a não ser que hoje à tarde, numa reunião que houve agora às 2h30, na Secretaria do Estado, de Saúde do Estado, com o secretário Lagleca e o secretário de Parnamirim foi convidado, Henrique, esteve lá representando o prefeito nessa reunião, não sei se ainda está, tá certo? Para tentarem ver uma saída, porque a cooperativa não recebeu dinheiro e todos sabem que quando a cooperativa não recebe dinheiro, ele suspende o atendimento. Então, a partir de amanhã, se a cooperativa não receber, já tem problema na porta de entrada do Hospital Dioclésio. Só isso, presidente. Pois é lastimável. Só notícia ruim para Parnamirim, né? Só pela misericórdia, né, vereadora Cátia?
Na ordem do dia, em primeira discussão e primeira votação, projeto de lei complementar 014 do vereador Francisco Gildas Figueiredo, que acrescenta e altera o dispositivo da lei complementar 063 de 8 de março de 2013 da outra providência. Primeira discussão e primeira votação. Senhor presidente, é aquela emenda do plano diretor, né? Ah, tá bom. Quem for a favor, permaneça em seus lugares. Agora, eu vou votar favorável à emenda de Vossa Excelência. Agora, bota nos blogs que os vereadores votaram favorável à emenda. Projeto de Lei 079/2015, de autoria da vereadora Cátia, que reconhece de utilidade pública a Associação Comando Pré-Militar Êxodo e da outras providências. Em primeira discussão e em primeira votação. Quem for a favor, permaneça em seus lugares. Projeto de lei aprovado. Como não há nenhuma matéria da liberar, declaro encerrada a presente sessão e vamos aguardar a beleza da vereadora, que já veio muito bonita, né, para a sessão solene, vereadora Elienay. Que é 7 horas, Elienay? 7h30, né? 7 horas. Estarei aqui. Olha, alô, eu queria convidar os vereadores para amanhã, se nós chegarmos